o médico não é farmácia. Ele não pode ter farmácia, ele não pode se associar à farmácia. Ele não pode vender remédio dentro do consultório. Olá, mediciners, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio de número 80. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Queria convidar você que está assistindo pelo YouTube para se inscrever no nosso canal, deixa um like nesse vídeo, compartilha. E se você estiver vendo ou ouvindo pelo Spotify, deixa 5 estrelas no nosso conteúdo, compartilha com os amigos nos grupos do WhatsApp e segue o nosso canal também. O Médico de Quê vai ao ar sempre às segundas-feiras ao meio-dia. Para quem já está assistindo e não está só ouvindo o áudio, tá vendo que tô só eu e a Ana aqui essa semana. A gente vai fazer mais um dos episódios onde a gente conversa um pouco sobre dúvidas das especialidades. Então, vamos começar, amiga. Então, é o segundo da série, o que todo médico precisa saber, né, Raquel? Exato. E como o endócrino, nesse sentido, é muito mais popular do que a neuro. É porque tá mais... Os escândalos são maiores na minha especialidade nesse momento, amiga. Exatamente. O que não quer dizer que na neurocirurgia a gente esteja também livre disso. Não, mas a endócrino tá especial. Mas, amiga, sinceramente, não tenho inveja de você, de verdade. Sinto muito por você, porque, olha, não deve ser fácil. Amiga, eu não tenho inveja de mim. Então, assim, não se sinta nem um pouco diminuída. O que você quer saber? Vamos lá, eu vou começar com uma coisa talvez menos polêmica, embora seja... vai ser polêmico de todo jeito. Mas eu recebi uma paciente esses dias e me chamou muito a atenção. Eu acho até que eu comentei isso em algum episódio. Foi até no episódio de inteligência artificial com o Felipe Kitamura, o 75. Que alguns pacientes estão chegando, por exemplo, com o uso do Libre. Para quem não sabe, o Libre, né, é um sensor que se coloca... É subcutâneo, não é isso? Isso. Ele é intersticial. Ele é um CGMS, né? Que é um device de controle contínuo de glicemia. Glicemia não é capilar, é glicemia intersticial. Mas ele fica, tipo, no subcutâneo. No subcutâneo, né? Perfeito. Então, alguns pacientes que receberam essa recomendação... Fazendo tratamentos altamente duvidosos, no sentido de, por exemplo, suspensão de glúten para paciente que não é celíaco, suspensão de lactose para paciente que não tem intolerância à lactose. E nesse contexto, não sendo diabético, receberam a recomendação de uso do Libre. E daí deixa o paciente neurótico, porque daí o paciente fica... Não, para controle de glicemia, porque talvez você esteja fazendo hipoglicemia. O que num paciente que não é diabético, na minha visão como médica, né, generalista... não tem cabimento. E daí, o paciente fica, por exemplo, às vezes na consulta com você, checando a glicemia no celular. Achando que assim, não, doutora, eu tenho que daqui a pouco comer porque eu tô ficando hipoglicêmico. Eu imagino que deva ter uma taxa de erro muito grande, né? Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que você tá fazendo um uso completamente inadequado do device, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, se você já viu esse tipo de coisa, e comentar um pouquinho. Eu vou começar comentando que a gente teve o Congresso Brasileiro de Diabetes em 2025 agora. Foi o final de outubro, no Rio de Janeiro. E todo mundo que estava no congresso colocou CGMS, né? Vocês não vou colocaram? dizer a marca, porque teve mais de uma marca fazendo propaganda. Na verdade, como uma experiência do médico para compreensão de como que é você ficar 15 dias com um device onde você aprende a também manusear melhor e de alguma medida, você ter a experiência do que é ter o paciente diabético. Então, nesse sentido, vale, né? Mas vou contar a minha experiência. Não fiquei 2 semanas inteiras, nem sei porquê, mas enfim, tirei o Libre, né, que ele caiu. E você consegue, em alguma medida, tentar ficar entendendo como que seu corpo, em muitas aspas, isso não tem estudo sobre isso, responde a certo alimento. Então, eu fui sair do congresso, tomei uma taça de vinho, minha glicemia não subiu. Obviamente, gente, eu sou diabética. Então, já começa por aí, porque a interpretação disso, para uma pessoa que não tá habituada, ou nem tá fazendo contagem de carboidratos, nem vai fazer hiperglicemia, já é questionável. Então, tudo bem, ele te dá várias informações do tempo dentro do alvo, que é o tempo que você fica dentro de um alvo que a gente seleciona para quem é diabético. Então, para quem não é diabético, vai estar mais do que 80% acima do alvo, que é o paciente normal. Mas aí, eu tenho visto, Ana, não vi nesse sentido, mas já vi pacientes para investigação de hipoglicemia. E aí tem às vezes, um pequeno, talvez, erro de conceito, porque o glicosímetro, especialmente a glicemia intersticial, ela pode superestimar a hipoglicemia em pessoas normais.
tá? Ela serve no paciente diabético, e eu gosto sempre de fazer essa ressalva, porque a gente usa também em gestante diabética, né? Então, a hipoglicemia é um risco importante que a gente precisa evitar na gestante, né? Porque tudo que a gente não quer é que você faça hipoglicemia na mãe e, consequentemente, no feto, é que você precisa confirmar essa hipoglicemia com a glicemia capilar naquele momento. E para fazer isso no diabético, tá? No paciente não diabético, para eu conseguir fazer um diagnóstico de hipoglicemia, eu preciso fazer glicemia sérica. Nem a glicemia capilar é suficiente. Ela pode me dar vamos dizer assim, uma dica ou um norte, né? Por exemplo, num paciente que tenha pós-bariátrica, faz náusea, sintomas de dumping, que pode ou não estar associado a uma hiperplasia de célula beta pancreática, por exemplo, ou num paciente com suspeita de insulinoma, onde eu não consigo flagrar, e o paciente fala, eu tenho muitas hipoglicemias, e você faz o teste adequado e você não flagra. Então, vamos colocar o Libre 15 dias e ver se realmente você tem muitas hipoglicemias e em que momento, para a gente conseguir simular isso num ambiente laboratorial ou hospitalar. Então, serve como uma dica, uma ponte, com interpretação muito cautelosa desses resultados. Então, o uso indiscriminado disso, acho que a gente falou isso no nosso episódio passado, até com o Luiz Correia, de que qualquer tecnologia, seja medicamento ou device, que você usa em larga escala, fora de uma indicação muito precisa e uma utilização adequada, certamente você vai ter muito falso diagnóstico, falso positivo, falso negativo, e a hipoglicemia é uma coisa que preocupa. Eu não tenho hipoglicemia, eu sou uma pessoa eutrófica, não tenho doença nenhuma, e tava lá os meus vermelhinhos, né? Se você faz um jejum mais prolongado, mas 60 de glicemia em quem não é diabético, não é hipoglicemia. E como a gente que ajusta o sensor, ele vai dizer que você está com hipoglicemia, por favor, tá low, vá comer alguma coisa. Porque o que a gente não quer é que o paciente diabético, o conceito de hipoglicemia, no diabético, a glicemia é menor do que 70. Na pessoa que não é diabética, a glicemia sérica precisa estar menor do que 55 para fazer o diagnóstico de hipoglicemia. Então, são doenças distintas. Então, já está aí para dizer que não precisa ninguém ficar usando Libre, é uma tecnologia interessante. Para quem é diabético, é uma grande revolução, porque o paciente diabético ele tem que tomar muitas decisões num dia. A gente tem estudo que fala que o paciente diabético ele toma em relação ao diabetes mais do que 50 decisões só em relação à própria saúde em 24 horas. Caramba. Então, você soma isso a todas as decisões que a gente toma no nosso dia a dia, né? Então, é uma situação muito estressante. Mas não é pra gente ficar fazendo igual relógio de frequência cardíaca, a gente colocar um sensor e sair fazendo o diagnóstico. Então, acho que isso é uma coisa que preocupa. E eu vou de novo chamar aqui o Luiz Correia numa reflexão que ele fez no final do episódio, de que quando a gente trata a saúde como um bem econômico, um fator econômico, ou mesmo já vou de novo deixar uma dica de livro que é o Coisa de Rico, do Michel Alcoforado. Como coisa de rico, a gente começa a extrapolar indicações técnicas muito precisas, porque são coisas caras e que chamam a atenção aos olhos, né? Muito elegante, a pessoa tá numa conversa e de repente ele liga direto no celular, né? Você consegue checar como é que tá a sua glicemia se você tá diabético. Então, acho que não tem necessidade, acho que o uso, se é quem tá escutando a gente é colega ou estudante, a gente não deve fazer esse tipo de indicação. Sim. Exceto nessas situações que eu falei de, tô confuso, será que eu tenho uma dúvida se realmente eu tenho que investigar um insulinoma nessa pessoa, que é uma doença muito rara, é um tumor benigno, de células beta de ilhota pancreática. Então, assim, é uma coisa muito, muito rara. Hipoglicemia em não diabéticos são diagnósticos de exclusão em pessoas saudáveis, né? Mas nesse caso que você falou do insulinoma, outra indicação talvez fosse paciente que faz hipoglicemia, por exemplo, pós-bariátrica? Sim, seria uma indicação interessante, né? Para fazer essa investigação. E aí, as condutas são muito claras, Ana. Não precisa fazer controle glicêmico ou ficar comendo doce, que nem você falou, porque eu vou ter uma hipoglicemia. É o contrário disso. O paciente que tem hipoglicemia, o que eu faço não é aumentar a carga glicêmica da dieta. É aumentar a complexidade desse carboidrato, aumentar a quantidade de fibra, para que eu consiga ter menos pico de glicemia e, consequentemente, de liberação de insulina na pessoa que tem pâncreas funcionante, que é o paciente não diabético. Ou mesmo no pré-diabético, que tem uma incidência maior, por exemplo, de hipoglicemia reativa, né? Então, às vezes é isso, o conceito está errado, você faz uma conduta e, a partir disso, você toma outras condutas, vira uma cascata. Vira o overtreatment, exatamente. Né? E eu acho que aí você falou de uma coisa que eu acho que é interessante também,
Porque não só a questão de repente, a pessoa vai ficar naquela preocupação e até um impacto psicológico de... tô com glicemia, vou comer um doce, alguma coisa. Imagina. Mas corre um outro risco. Que você vai entrar numa ortorexia, né? Você vai entrar naquela coisa de você... Vou comer e vou olhar o índice glicêmico, como fica a minha glicemia de todos os alimentos. E assim, isso é altamente preocupante. E eu acho assim, de novo... a gente como médico, e a gente vai tratar o paciente como um todo... A gente tem que estar munido... Em qualquer especialidade, tem que estar munido dessas ferramentas para orientar o paciente a não cair nesse tipo de cilada, né? E de simplificar, né, Ana? Porque, assim, comer melhor, não necessariamente é você saber qual que é o valor do índice glicêmico de todo alimento, qualquer alimento que você coloca na boca. Tampouco é a gente ficar contando a quantidade de proteína que tem numa barrinha, assim, enchendo de industrializado, ou um termo muito melhor da classificação nova, né, do nosso querido professor Monteiro, da USP, que é ultraprocessado, entendeu? Só porque tem mais proteína e tem menos carboidrato, não quer dizer que seja mais saudável. Sim. Então, eu acho que a gente caminha para uma coisa muito perigosa, não vou dizer perigosa, não é a palavra, mas, assim, muito preocupante, né? De em vez da gente caminhar para quem tem mais condição financeira, comer melhor, no sentido de comer muito mais comida de verdade, a gente fica caçando um device para ver como que tá a minha glicemia, a resposta, a tapioca sem glúten que eu vou comer depois do treino. Sabe? É uma coisa que... É uma maluquice. Desnecessária. É uma grande maluquice. Você resumiu muito melhor do que eu. E aproveitando, já que a gente falou em maluquice, vamos pra polêmica. Vamos pra próxima maluquice. Pra próxima maluquice. Nessa histeria, a gente falou no nosso episódio anterior, do que todo médico precisa saber. A gente falou muito das canetas emagrecedoras, das medicações para controle da obesidade. E daí, desde então, né, desde que saiu aquele episódio até agora, a gente viu um uso crescente, tá, dessas medicações. Até aí, tudo bem, né, desde que com indicação. Inclusive, saíram outras indicações, né, para o uso e tudo mais. Mas a gente viu muito... eu vou pontuar 3 coisas, tá? Primeiro, talvez um contrabando ou de laboratórios altamente questionáveis. Segundo, a manipulação dessas medicações. E terceiro, a gente viu alguns profissionais de saúde indicando: você vai vir aqui, vai pagar um valor X e você vai fazer a aplicação no meu consultório. Perfeito. Então, para começar, eu vou falar que a gente teve realmente um ganho não só de evidência e de indicações desses remédios, mas, obviamente... A gente falando do último que foi lançado ano passado, em junho, no Brasil, a Tirzepatida, a gente tem agora também um ganho de experiência clínica, né? Em quem não participou do estudo, a gente começou a ver os pacientes voltarem. Então, assim, é um remédio realmente potente. Ele inaugura uma nova classe de drogas. A gente tinha os análogos do GLP-1, aí numa esteira mais ou menos 12 anos, que a gente vem usando. Antes era 2 vezes ao dia, depois apareceu um que era 1 vez ao dia, depois as drogas semanais. Eu tenho sempre um problema com esse negócio de nome caneta emagrecedora, e eu acho que tudo bem a gente usar esse termo, mas só para esclarecer, quem talvez não tenha ouvido o outro episódio, nem tudo é caneta, e não são remédios para emagrecer. São tratamento para obesidade. A gente tem, inclusive, uma caminhada em paralelo de conseguir a gente transformar essas medicações em comprimidos e usar isso por via oral. Então, a tendência, no futuro, a perspectiva é a gente ter também esses remédios todos em comprimidos. A gente já tem no Brasil, a semaglutida, que é a droga que está no Ozempic e no Wegovy, que é a Novo Nordisk. A gente já tem outros similares no Brasil, inclusive, sendo comercializados. A gente já tem ele por via oral em comprimido. Diário, porque daí a absorção é muito pequena, então você usa todo dia, mas é a mesma droga, tem meia vida de 7 dias. Mas falando então de manipulação, eu vou começar, acho que pela manipulação, depois a gente chega nos casos de polícia, né? Mas em relação à manipulação, a farmácia de manipulação, ela não é indústria farmacêutica. Então, ela não é uma fábrica de remédio. Ela deve ser utilizada e pode ser uma parceira quando você precisa de uma dose específica ou de uma subdose num grupo de pacientes que você não consegue comercialmente. Por exemplo, no Brasil, tem remédios que a gente não tem
comercialmente porque custam tão pouco e são tão antigos que a gente precisa manipular. Por exemplo, minoxidil, vou falar nem... tem indicação aí vou deixar algum dermato falar para cabelo, mas a gente usava, por exemplo, na prática clínica, na clínica médica, em pacientes com hipertensão refratária, que aliás, ele é um antihipertensivo. Para quem não sabe, minoxidil não foi criado para crescer cabelo, né? É um efeito colateral do remédio. Então, a gente manipulava, porque às vezes o paciente já usava 5 classes de antihipertensivo e a gente precisava de um vasodilatador potente. E a gente não tem, é um remédio barato por via oral no Brasil, a gente não tem comercialização fora do país. Então, a importação se justifica nesses casos, ou a manipulação, desde que você tenha uma autorização da Anvisa, você precisa ter um registro para isso dentro da Agência de Vigilância Sanitária daquele país. A gente tem vários laboratórios que fazem. Manipulação, eu costumo dizer que a gente precisa minimamente conhecer qual que é a farmácia, porque você precisa garantir que aquele insumo farmacêutico realmente tem o que se propõe, o que você prescreveu. A gente deve, ao máximo, usar a apresentação comercial, onde eu tenho uma maior vigilância do que está sendo comercializado e uma maior, vamos dizer assim, qualidade ou analítica, né, técnica de como que é a realmente garantia de quantidade naqueles comprimidos todos, né? Então, dito isso, no Brasil a gente não tem, junto à Anvisa, nenhuma farmácia que esteja habilitada a manipular tirzepatida, que é o que a gente tem visto ser manipulado, né? Então, isso precisa ser dito. Não tem. Isso, em alguns países, foi permitido porque, eventualmente, algumas drogas, aquela farmacêutica tem uma grande demanda, ela não consegue suprir essa demanda clínica, e aí se submete à vigilância daquele país uma autorização especial, porque esse remédio ele é patenteado. Então, quem tem vamos dizer assim, o privilégio de prescrever e comercializar esse remédio no nosso país é o laboratório que desenvolveu a droga no período vigente, que aí varia de local para local, né? Então, não, a gente não pode manipular no Brasil, porque isso chega... Acho que eu já falei aqui. Chega no WhatsApp da clínica, do consultório, gente me oferecendo para comprar, adquirir o remédio manipulado, dizendo que há um registro e autorização. Inclusive, eles alegam que a patente caiu, não foi? Que a patente caiu, que não tem patente, também. Que não necessariamente o remédio que tem patente não pode ser manipulado. Então, isso precisa ser dito. A segunda coisa, importação, né? Antes de chegar no Brasil, ele não estava sendo comercializado, tinha sido autorizado no Brasil. E aí, já tinha sido autorizado no FDA, enfim, em outros comércios. Você pode, sim, solicitar uma importação desde que você tenha uma prescrição médica. Se o remédio não está no Brasil, você pode solicitar essa importação especial. Mas aí, o que é o problema de importar ou comprar em outro país e trazer, ou qualquer uma dessas coisas, se isso for possível e legal naquele outro país? É que são remédios que a cadeia de produção até a distribuição no consumidor final precisam ser controladas do ponto de vista de temperatura, porque são análogos proteicos, que precisam estar em temperatura refrigerada até o momento da aplicação para você garantir a eficácia e eficiência do remédio. Então, assim, aquele pessoal, aquelas fotos todas que a gente viu, do pessoal trazendo caneta amarradinha com fita na perna, né? Entrando no aeroporto. Em Fortaleza, por exemplo, vou falar do meu aeroporto, não vou nem falar de Guarulhos. A gente tem diversas, se botar Google aí, apreensão de Monjauro no aeroporto de Fortaleza, tem diversas apreensões, né? De pessoas trazendo sem você ter registro e, obviamente, sem receita, porque não era para uso próprio. Perfeito. Tá? Eu acho que aí eu vou fazer só dois adendos. O primeiro, quando você falou da manipulação, eu acho que a gente tem que entender, e talvez a gente tenha alguns farmacêuticos que possam estar ouvindo e podem até esclarecer melhor, mas eu vou falar de uma forma bem leiga. Que assim, quando você pede para manipular alguma coisa, você tem uma série de efeitos que você tem que pensar, né? Então, vamos pensar no comprimido, que é o mais simples, né? Sim. O comprimido, teoricamente, a via mais fácil de você fazer um comprimido. Tudo que você coloca ali, além do princípio ativo, vai impactar. Então, o veículo que você põe, a biodisponibilidade, ou seja, como que isso vai entrar na corrente sanguínea, tudo isso vai impactar. Então, não é simplesmente eu colocar lá 12 miligramas e o princípio ativo tal, que vai fazer aquilo ser efetivo. E pode ser muito perigoso, inclusive, né? Pensando num e os algo que dermatos tem ainda estudam isso, né, amiga? Exatamente. A gente não estuda, já vou deixar isso bem claro, a gente não estuda isso na faculdade. Exatamente. A gente coloca lá aquele QSP, que é o que sirva para, né? Exatamente. O que se faça para. E aí a pessoa vai colocar qualquer veículo, qualquer comprimido. A gente não saber, sabe, né?
Então, assim, até isso, essa ponderação precisa ser feita. E como a gente falou, farmácia e manipulação não é para produção em escala. Exatamente. Então, a gente teve, agora entrando para os casos, né, de mídia nacional, a gente teve busca e apreensão em consultórios, né, high ticket, né, em consultórios de gente muito famosa aqui em São Paulo. Agora, mais recentemente, também no Ceará, né, com armazenamento, venda desses remédios e um histórico bom, aí tá uma suspeita não é histórico, suspeita de estarem em conjunto com farmácias de manipulação, né, dentro do Brasil, fazendo isso em escala. Então, farmácia de manipulação não é para produção em escala, né? E aí, essas coisas estão sendo investigadas. É o tempo da justiça, o Lilly, né, que é o laboratório, ele tem feito essas denúncias e cooperado, obviamente, com as autoridades para a gente conseguir trazer isso para a realidade. Mas eu acho que a reflexão também que a gente precisa fazer é por que isso tá assim, né? Isso. Porque isso é um sintoma muito mais do que na verdade, uma coisa em si, né? Uma das coisas é essa história da glamorização. Então são remédios caros, que não estão à disposição do ponto de vista de saúde pública. E obesidade é uma doença e tem uma extensão de pandemia mundial. Então, ela corre em paralelo com todas as outras doenças metabólicas crônicas. Hipertensão, diabetes, apneia do sono, doença metabólica hepática, que a gente chamava antigamente de esteatohepatite não alcoólica. Então, a gente tem um aumento importante da prevalência dessas doenças nos últimos 100 anos, especialmente no mundo ocidental, que é onde a gente está. E aí, se tem uma perspectiva, porque são remédios muito bons. As pessoas perdem peso, você tem redução não só do apetite funcional, né, mas do comer hedônico e um controle de impulsos importante associado a essas drogas. Mas o caminho não é a gente tentar baratear isso por esses aparentes, vamos dizer assim, subterfúgios. E subterfúgios, né? E é interessante a gente ver isso acontecendo agora, em 2025 e 2026, né, Ana? E pensar que alguns anos atrás as pessoas estavam... Eu não sei o que tem nessa vacina, não vou me aplicar, porque eu sei lá de onde que veio isso, querendo saber onde que foi produzido, em que laboratório, em que país. E as pessoas não têm o mínimo crítica de se for uma coisa para emagrecer, não é para prevenir doença. Não, esses dias eu até vi um meme muito bom. Coisa, eu vi um meme muito bem que eu falei assim, agora a gente já sabe que se fosse pra China querer colocar um chip na gente, não precisa de vacina, era só fazer um remédio pra emagrecer. Fazer um remédio pra emagrecer e vender uma pílula qualquer, né? Não, e eu acho que a outra coisa é que, assim, se fala de baratear, e na verdade não é, né? Porque você tá enriquecendo alguém. Na verdade é isso, né? Porque você tá pagando preços altos, talvez assim, vai vender o remédio por, sei lá, R$2.000, e na verdade quando você vai vender, o cara vai falar assim, nossa, eu vou fazer um preço diferencial pra você de 1.000, mas você tá enriquecendo alguém. Sim. E aproveitando esse gancho, eu atendi uma paciente, acho que tem umas 2 semanas, no SUS, que fique claro, tá? No SUS. E eu até já comentei aqui do impacto que tem, por exemplo, a perda de peso pro pseudotumor cerebral, que é uma doença que frequentemente a gente atende no SUS, e meu ambulatório no SUS é disso, inclusive. E era uma paciente que eu comecei a conversar com ela, orientar todas as questões em relação ao pseudotumor cerebral. E ela me perguntou, porque como a gente tá no SUS, é muito complicado a gente indicar uma medicação que não só não tem no Sistema Único de Saúde, como é muito cara, né? Então, dificilmente a gente indica. Mas ela me perguntou, né? Na verdade, o marido dela tava do lado e falou assim... Eu tava já saindo da sala, né? Porque tava com residente. Ele falou assim, doutora, ela pode tomar Mounjaro? Né? Falou ainda o nome. Daí eu falei, pode. Não, porque ela já tomou, daí ele falou. Daí eu fui entender, e assim, só pra você ter uma noção do impacto, né? É uma paciente que ela procurou, ela falou assim, não, falaram pra mim que eu tinha que perder peso, eu fui atrás, bem esclarecida, fui atrás, conheço um médico, que ele falou que ele não ia cobrar pra me atender, porque ele é conhecido e tudo mais, e ele me cobra R$1.000... Pra fazer no consultório dele a aplicação. Daí, na hora, eu só falei pra residente assim, abre o Google, entra aí, vê o preço da medicação. Daí eu falei, olha, 4 canetas, eu lembro bem porque tá bem fresco na memória. R$1.700, 4 canetas. Que é um mês de tratamento. Eu falei, exatamente, eu falei que são 4 semanas de tratamento. Eu falei, então, assim, se você tá disposta a tomar, eu faço a receita pra você, inclusive. Tá? Então, daí só que eu falei, só que você vai precisar vir aqui mais regularmente, porque a gente vai fazer esse complemento. Avaliar, né? Eu falei, mas não vai pagar. Porque isso é outra coisa que entra no outro caso de polícia, né? Que assim, as pessoas estão cobrando pra fazer dose sem te entregar a receita pra você ter essa liberdade de comprar na farmácia. E aí uma pergunta que a gente vê, que às vezes
as pessoas tentarem responder, médico pode aplicar medicação no consultório? A resposta é sim, em alguns casos. Eu vou na dermato, minha dermato. Beijos, Lília, que ela não é a minha dermato, mas... E beijo, Juliana, que é a minha dermato. Aplico coisas no rosto, faço botox. Então, sim, existe possibilidade, se forem medicamentos, né? Em que você não possa fazer uso em casa. Esses remédios todos, eles não são de uso hospitalar. Isso. Né? Que a gente, quando aplica medicação no consultório, você tem que ter, inclusive, um registro semelhante ao de hospital para fazer pequenos procedimentos. Isso é outra coisa. Né? Mas você não... O médico não é farmácia. Ele não pode ter farmácia, ele não pode se associar à farmácia. Ele não pode vender remédio dentro do consultório. Muito menos aplicar uma coisa que foi desenvolvida para ser auto-aplicado, né? Então, assim como anticoagulante que você usa uma vez ao dia subcutâneo é para aplicar em casa, medicação para enxaqueca, que também é subcutâneo mensal, você vai usar em casa. Esses devices são desenvolvidos para que você se auto-aplique igual a insulina. Por que eles são canetas? Né? Que ninguém conhecia esse termo. É um termo emprestado da tecnologia que a gente adquiriu nos últimos 100 anos de insulinoterapia para diabetes, né? Então, cada farmacêutica tem o seu modelo, mas se você pegar a insulina daquela farmacêutica, vai ser muito semelhante o tipo de device para entrega dessa medicação. Então, não, você não precisa pagar no consultório de ninguém para fazer, muito menos se não for médico, porque também tem consultório de outros profissionais de saúde fazendo, né? E você deve procurar uma farmácia que vai garantir essa cadeia toda de distribuição e que não é falsificado. E você vai aplicar um remédio, você vai comprar. É uma caneta, no caso da tirzepatida, de uso semanal. Ela é descartável, uma caixinha, um tratamento para um mês. São 4 canetas, 4 aplicações, né? E aí entra numa outra questão que acho que a gente precisa tocar, que é exatamente as pessoas também dizerem então eu tô usando ainda o futuro da tirzepatida, um outro que não chegou, porque também tem a história do ineditismo, né? Que é outra coisa que seduz, né? Que é um remédio que ainda nem tá em comercialização em nenhum país do mundo, não é no Brasil, não é que ele não chegou no Brasil, tá em estudo ainda de fase 2 ou 3, e agora eu vou precisar depois colocar no card para vocês, mas que tem boas perspectivas, também é um análogo dual, então ele tem efeito em GLP-1 e GIP, mas ele não está comercializado em lugar nenhum. Então, o que você está recebendo, meu amigo, eu não sei. Exato. Mas certamente não é. Não é a droga nova, né? Tem de tudo, então, amiga. Eu acho que isso aí é importante de novo, porque parece que a gente está discutindo algo que é do universo da endócrino, mas não é, né? Não. Porque, como eu falei, eu atendi isso num ambulatório específico de neurocirurgia de tumor cerebral. Então, assim, é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais. Sim. E a nossa função como médico, não falo nem como médico, como profissional de saúde, é orientar a população para perceber também essas ciladas, né? E é interessante, eu tenho visto cada vez mais, ou na verdade, eu refleti isso na semana passada. Uma paciente que fazia tempo que não passava comigo, minha paciente até foi revisar o prontuário dela desde o primeiro consultório que eu atendi aqui em São Paulo por convênio, então já tem 10 anos, né? E aí ela fala, aí a gente voltou, ela tem uma obesidade, a gente combinou de fazer uma dessas medicações para ela especificamente. Ela, Raquel, e eu compro na farmácia? A pessoa já é tão condicionada à ideia de que você vai ou receber no consultório do médico, ou fazendo uma manipulação, que a ideia de ir no local onde se vende remédio, que é a farmácia. Eu falei, não, você tá aqui um vídeo, esse é assim que você aplica. Eu tenho no consultório, né, um demonstrativo para mostrar ao paciente, para o paciente pegar, entender o que é e se familiarizar com a aplicação. Mas é interessante que as pessoas se assustam, ficam, nossa, então tá bom. Eu falei, aqui você não vai comprar nada dentro do meu consultório. Eu nem posso aplicar nada no meu consultório, aquele lá restrito a consultas médicas que não tem, só tem uma coisinha para lavar a mão, assim. Então, mas é impressionante, amiga. E esses últimos 6 meses a gente tem visto cada vez mais, né? E aí essa história de se glamourizou o uso, né, de terapias injetáveis, né, como se fosse muito melhor do que qualquer tratamento oral. E isso é uma coisa que preocupa, porque às vezes a gente está fazendo o paciente gastar mais dinheiro do que ele precisaria. E muitas vezes com fragilidade econômica na vida da pessoa. Perfeito. Eu só faço consultório privado, todos os meus pacientes são particulares, mas eu sempre discuto com o paciente quais são o leque de opções. Das mais baratas e mais simples, as mais antigas, as mais recentes. E eu preciso entender, você não vai usar isso aqui por porque eu posso comprar uma caixa e usar e dividir no cartão? Eu falei, não faça isso.
Porque ou você não vai ser suficiente e você vai se endividar, ou você vai ser suficiente, você vai gostar, o remédio vai funcionar e você vai se endividar também, porque você vai querer, mês que vem, você tem que comprar de novo. Não, e eu acho que é Né? importante também pontuar que, assim, você tem a chance de repente, no momento que você não puder mais pagar, Isso. ter um ganho de peso, e que daí eu vou puxar de novo a sardinha pro meu lado, que às vezes é até pior do que você nunca ter perdido, em alguns aspectos. Isso. Uma coisa que eu até gostaria de pontuar nesse detalhe que você falou é que todos os estudos as pessoas falam, e aí eu ganhei mais peso do que eu tinha antes. Não. O reganho de peso com a suspensão de qualquer medicamento anti-obesidade, a tendência é você voltar ao peso máximo da vida, que é o que a gente sempre tem que perguntar para o paciente, ao peso máximo da vida, porque é aquele set point hipotalâmico que você tem. Mas lembre que esse set point, ele não é estático. Então, você pode sempre atingir um novo peso máximo, Sim. e aquele novo peso máximo, não é porque você parou o remédio, vai ser a tendência de retornar. Então, sim, esses remédios só funcionam enquanto a gente está usando. A gente tem algumas perspectivas de pacientes que ficam bem, eventualmente, sem remédio, suspendem por qualquer motivo. Mas aí você precisa ter uma reeducação alimentar muito bem feita, um aumento de atividade física também sustentado, para você, mais ou menos, manter um peso. Mas a pessoa com obesidade que suspende medicação, ela vai ter ganho de peso, inexoravelmente. Então, isso também precisa ser dito para o paciente. Sim, sem Porque a pessoa dúvida. acha que vai usar um mês e vai ficar bem, né? E vou chegar... Então, essas coisas todas precisam ser discutidas muito racionalmente na decisão compartilhada com o paciente começar qualquer um desses remédios. Não, perfeito. Acho que é isso mesmo. E eu acho que tem um outro ponto, até que você voltou no episódio do Luiz Correia, eu vou voltar também. Porque a gente tem uma visão hoje, e eu acho que é importante a gente pontuar isso, para os pacientes, eventuais pacientes que estejam escutando, mas também para os jovens médicos, que a gente tem uma visão muito, assim... Por exemplo, isso é uma coisa que acontece frequentemente. Olha, eu vou perder meu convênio, pede tudo aí que eu tenho que fazer. Não, assim, que a gente tem muito essa visão de... a medicina, de novo, como um produto, né? Você comprar... E daí, a partir do momento que você fez todos aqueles exames, até que você tem um novo convênio, você está 100% seguro de que nada vai acontecer. E não é bem assim, né? E, na verdade, você vai aumentar a sua chance de fazer um overdiagnosis. Então, aumentar a sua chance de falso positivo, vamos falar assim, de um resultado alterado, você achar que é doença, quando, na verdade, a sua probabilidade pré-teste era muito baixa, então nem precisava ter feito aquele exame. Para além disso, você está onerando o sistema, seja ele qual for. Medicina privada, ou saúde suplementar, ou saúde pública, usando porque, eu vou perder, então eu preciso fazer 55 exames num tubo só, né? Numa coleta só, não precisa. E essa falsa ideia de que... eu acho que isso é uma coisa muito do brasileiro, não sei, posso estar enganada, que é a ideia de que a gente fazer muito exame, a gente tá bem cuidada. E, ao mesmo tempo, fazer muito exame, eles darem todos normais, de que uma falsa sensação de segurança. que você tá super saudável. Que não também sei se não é do brasileiro, verdade. porque você lembra que teve a moda da ressonância de corpo inteiro? Que não foi uma moda brasileira. Então, por isso que eu acho que não é uma coisa brasileira. Mas nos outros sistemas de saúde, eu acho que isso é mais controlado, né, Ana? Aqui eu acho que na isso. saúde suplementar, as pessoas têm muita essa ideia de eu pago o convênio, então eu quero fazer todos os exames que eu puder. Mas eu acho que é por conta assim, né? da questão da coparticipação, né? Aqui, como a coparticipação ainda é uma coisa mais baixa, tá começando agora. A gente acaba tipo, já que eu tô pagando, eu vou usar, sabe? E aí eu vou deixar, voltando de novo no episódio do Luiz, a indicação para quem é jovem do Choosing Wisely, que faz muito esse trabalho de utilização racional dos métodos diagnósticos. Perfeito. Né? Que eu acho que é uma coisa importante. Vou deixar também, acho que é uma outra dica que eu já dei para os alunos, mas eu não sei se eu já falei no podcast, do programa da Sociedade Brasileira de Medicina Laboratorial, que é exatamente para formar médicos com melhor noção de patologia clínica e medicina laboratorial, para a gente parar de achar, não só estudando probabilística, porque a gente não precisa que todos os médicos sejam cientistas, como o Luiz falou, mas para entender melhor quais são as limitações dos métodos diagnósticos em patologia clínica e parar de ficar pedindo exame sem saber interpretar, né? Acho que a Bruna, da patologia clínica, ela falou também no episódio dela. E aí eles têm um dela. programa para estudante e é gratuito para qualquer aluno matriculado. Você precisa só colocar lá a sua declaração de que você está matriculado na universidade como estudante de medicina e você consegue fazer. Tem de hematologia, tem da parte de bioquímica, tem microbiologia. Então, assim, um programa super legal para quem está na graduação e não é para quem quer ser patologista. É para quem vai fazer medicina de qualquer
situação. Eu acho que é até importante a gente pontuar isso, porque assim, fica com esse negócio de fazer, né? Saindo aí um pouquinho da polêmica da medicação. Mas assim, Sim. a gente fica pensando em fazer muitos medicamentos ultramodernos, digamos assim. Fazer uma série de exames. E a gente, como médico, acho que como profissional de saúde, mas como médico, o médico nesse sentido pega muito mais que outros profissionais. Talvez porque a gente tem a opção de prescrever medicação. Das medidas não farmacológicas, das medidas comportamentais. Então, o que a gente vê é que, se você pensar no fisioterapeuta, no nutricionista, mesmo no psicólogo, talvez porque eles não possam prescrever, eles acabam adotando medidas não farmacológicas. Eles vão precisar encaminhar para um médico para poder prescrever. Tanto para pedido de exame, quanto para poder fazer a medicação. Mas eu vejo uma falha muito grande na recomendação de medidas não farmacológicas. E já fazendo adendo, assim... Dizer, fala um pouquinho disso na neuro, amiga, na sua experiência. Eu acho que tem vários pontos importantes aí. E vou te falar, assim, de geral, né? Primeira coisa que eu acho que isso aí é uma coisa que me incomoda tremendamente. Eu atendi uma paciente essa semana, exatamente isso. Atividade física. A gente ainda tem profissionais, e não são profissionais necessariamente ruins, não são profissionais mal formados, mas que, talvez até para não assumir a responsabilidade de depois ter um paciente, por exemplo, que fala assim, eu fiz determinada atividade e fiquei com dor, recomendam parar a atividade física. Então, eu atendi uma paciente essa semana, na faixa dos 30 anos, tá? Perfeitamente saudável, tem algumas questões de saúde, por isso que ela me procurou, mas ela é uma paciente saudável, eutrófica, e ela teve 2 recomendações de 2 médicos diferentes, um para parar de fazer musculação e fazer só pilates, porque falou que ela tinha muita dor, porque ela realmente tem um quadro doloroso, então é por isso que ela veio em mim, né? Sim. Mas... não, você não pode fazer musculação, foi o que ela ouviu. E que só pode fazer pilates. Que eu já achei uma recomendação esquisita. E na sequência, ela foi em outro médico por outra questão. E o médico falou pra ela assim, ela perguntou pro médico se ela poderia fazer natação. O médico falou, acho que não, porque você tem essa dor no pescoço. E você vai ficar virando muito o pescoço na natação. Me chocou tremendamente. Porque a musculação eu já vi. A musculação a gente acho que vê um pouco mais, porque as pessoas têm medo muito de lesão da musculação. Mas, natação é um esporte na água, o impacto é baixíssimo. Exato. E uma paciente na faixa dos 30 anos não pode fazer natação? Gente, quem que pode, então? E tudo que a gente quer que as pessoas ganhem musculatura pra ter memória muscular na velhice, meu Exatamente. Deus do céu. E assim, existe um risco, acho que é isso que é importante a gente pontuar, existe um risco de uma paciente que tem uma síndrome dolorosa, ela voltar no seu consultório com uma piora da dor quando ela começou uma atividade física, sim, esse risco existe. Eu acho que é importante a gente pontuar isso, porque senão fica aquela impressão de, não tem risco zero. Não, nada na vida tem risco zero, e né? até dizer isso pro paciente, amiguinho. Isso. Pode ser que piore Pode ser que piore. Você tem que aumentar a sua percepção. Eventualmente, você fazer, por exemplo, a aula de natação, sei lá, 45 minutos. Vai fazer uma aula mais curta no começo, para ver como você vai ficar. Mas você deixar de fazer essa orientação, né? E deixar o paciente limitado... Eu acho, assim, temerário. As perdas são muito maiores do que os ganhos, né, Ana? Exatamente. Então, assim, e o risco até, né? Você fala assim, ele pode piorar de dor. Não, pode. Mas se eu prescrever, por exemplo, uma medicação, ou prescrever um exame desnecessário, que ele vai, né, que às vezes vai fazer um diagnóstico de uma coisa que ele não tem, por exemplo, o risco é tão maior do que ele, por exemplo, ter um pouquinho da piora da dor num quadro. Que assim, então, assim, isso é uma coisa que a gente ainda vê. E eu acho que tem uma tendência de alguns médicos terem uma visão muito antiga ainda da questão do exercício físico para algumas doenças, que é um pouco absurdo, mas existe isso. Mas parte dos médicos jovens também tem essa visão, mas por medo de falar assim, eu não vou recomendar, porque vai que ele piore e depois ele vai falar que a culpa foi minha porque eu deixei ele fazer, entendeu? E a gente tem que assumir risco, né? Acho que, como de novo o Luiz Correia falou, a medicina é assumir risco, né? É assumir risco. E... Ana, e eu acho que você falou que a paciente vai para você com dor, acho que isso é uma queixa muito frequente no teu consultório, Bastante. Né? E qual que você falaria que, do ponto de vista não farmacológico, o que mais, ou que outras terapias são importantes também até pra gente fazer o paciente, porque os pacientes querem ir no médico e querem um remédio, né? Isso. E às vezes o não é mais difícil do que o sim. Exatamente. Então, conta aí um pouquinho. Eu acho que dor é uma questão de saúde pública, tá? Assim, você falou da obesidade, eu acho que dor é uma questão de saúde pública. É algo multifatorial, que a gente... E acho que todo mundo já experimentou pelo menos uma vez na vida, seja uma dor aguda, seja uma dor crônica.
Mas, no entanto, apesar disso, apesar da prevalência, é uma coisa que a gente vê que os profissionais de saúde são muito pouco treinados para tratamento de dor. Eu até estava conversando com um colega fisioterapeuta recente e a gente conversou sobre isso. Ele falou, os médicos... Eu falei, os médicos são muito mal treinados para tratar dor. Ele falou, não são os médicos, são todos os profissionais de saúde. Apesar de ser uma queixa muito frequente, até um contrassenso, né? É uma queixa muito frequente, mas que a gente tem muito pouco manejo mesmo. E se você pensar, até a gente pensando, por exemplo, na medicina de família, o profissional que vai pegar a dor, ele deveria conseguir tratar aquela dor até um certo limite para depois encaminhar para o especialista. Sim. E isso a gente não vê de maneira geral, né? Não tô falando do médico de família especificamente, tô falando dos generalistas, do médico de família, do ginecologista, de quem tá na atenção primária. Ele não consegue muitas vezes fazer esse manejo. Mas por quê? De novo, na medicina a gente acaba tendo muito como recurso só farmacológico, né? E eu acho que falta um pouquinho de integração entre as especialidades. Então, falta da nossa parte, e eu acho que também tem uma dificuldade, mesmo no sistema privado, da gente ter uma equipe multidisciplinar. Sim. Porque a medicina nossa ela foi ficando cada vez mais cara, só que a gente não tem profissionais de confiança para a gente efetivamente ter esse atendimento integrado. Né? Então, assim, a gente tem a ressonância 3 Tesla, mas a gente não tem um fisioterapeuta que a gente consiga ligar e discutir o caso do paciente. Por quê? Porque ele é tudo picado. Ele passa no médico indicado por X, o fisioterapeuta é o indicado por mais não sei quem. Você não consegue ter integração. E essa falta de integração, ela é péssima. E para dor, ela é pior ainda. E aí, acho que no SUS, e mesmo a saúde suplementar, algumas operadoras de saúde no SUS têm investido no que chama-se de linhas de cuidado, que acho que talvez os meninos mais jovens nunca tenham ouvido falar, que é exatamente você conseguir fazer o paciente andar nesse círculo completo. Porque senão você vai numa consulta, a pessoa mora no extremo da Zona Leste, vai lá no seu ambulatório do SUS, daí você diga, você precisa de fisioterapia. Aí ele vai ter que entrar numa fila de novo, numa agenda, no outro lugar, num outro serviço, e você não consegue conversar com aquele profissional para indicar, e aí como é que ela tá, um feedback ao mesmo tempo, eu consegui fazer esse exercício, Ana, que você sugeriu, esse fortalecimento, mas aí ela piorou da dor, a gente teve que retroceder. Então, essa coisa também da multidisciplinaridade real, que não é só vá lá no fisioterapeuta e faça 10 sessões de físio, que é o que a gente vê, o encaminhamento ao físio ou à nutricionista, né? Essa discussão mais próxima para quem tem doença crônica. E acho que no seu caso, dor crônica ou não, é muito importante até para você conseguir solução da dor. Na dor aguda, por exemplo, para você ter um sucesso, uma taxa de sucesso de resolução. Né? E eu acho que é importante a gente entender que a gente precisa ter esse contato, é importante. E a gente fala muito da medicina, porque obviamente é a nossa área. Sim. Mas mesmo eu falo da fisioterapia, que é uma área que eu tenho um pouco mais de contato. A gente também teve uma questão, do mesmo jeito que a gente tem consultas menores, com tempo menor. E daí acaba pedindo muito mais exame, porque você faz menos o atendimento clínico, né? Você faz menos o atendimento clínico por causa do tempo da consulta. Na físio, você tem, por exemplo, paciente que vai na físio e fala assim, doutora, você falou para fazer 10 sessões de físio, eu fiz 20, não melhorou nada. Daí quando você vai esmiuçar e perguntar para ele o que ele fez choque, né, que é o TENS, ele fez ultrassom, ele fez gelo, mas ele não fez exercício. Mas por quê? Porque para ele fazer o exercício, ele precisa de um fisioterapeuta que fique ali com ele uma hora e meia, orientando, corrigindo o exercício. E muitas vezes ele tá fazendo pelo convênio, ou tá fazendo uma fisioterapia que cobra um pouco menos, que o fisioterapeuta não consegue dar atenção só para ele. Então, o quanto isso é efetivo. Então, muitas vezes a gente fala sobre a não efetividade de medidas não farmacológicas, por exemplo, para dor, porque, na verdade, elas não estão sendo feitas da maneira adequada. Né? Então, eu acho que a integração disso, de novo, né, para fechar, eu acho que a dor é um sintoma muito, muito, muito prevalente e que a gente trata muito mal, mas principalmente porque a gente tem uma integração muito ruim entre os diversos profissionais, né? Seja médico, fisioterapeuta, psicólogo, acupunturista, todos os profissionais envolvidos nisso, a gente tem uma falta de integração e também uma redução, até por parte das operadoras de saúde, uma redução do tempo de consulta focando em devices variados, seja exames de imagem ou seja outros devices. Dito isso, eu vou deixar 3 dicas de 3 episódios para quem está escutando a gente. A gente tem um episódio excelente de ortopedia com a Jéssica,
que é ortopedista. A gente tem um episódio com a Luana Kim de fisiatria, que eles fazem isso de forma maestral também. E o de medicina de dor, né? Com o André. Então, assim, para vocês ouvirem e se quiserem aprofundar um pouco mais na temática, acho que da dor, do tratamento das doenças crônicas, nesse sentido. Perfeito. E eu acho que agora a gente, né, encerra por hoje. Sim. Ficamos aí para os próximos episódios. Em breve teremos outro episódio de o que todo médico precisa saber. Se vocês tiverem dúvidas, também mandem e deixem nos comentários pra gente, de repente, trazer o tema aqui pra conversar no próximo episódio dessa série. Muito bom. E se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Valeu!